Bom, então, irmãos, vamos estar a falar da realidade do reino. Esta realidade que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Não sei se nós pedimos, se nós afirmamos, se nós suplicamos, mas aquilo que o Mestre, o Redentor, nos leva a dizer é: venha a nós o teu reino. Mas nós sabemos qual é o reino de Deus: reino de paz, reino de amor, reino de alegria, reino de reconciliação. É um reino onde brotam os frutos do Espírito. Eu gostava convosco, para percebermos um pouco melhor o que é isto do reino, de fazer uma pequena viagem. Vamos fazer uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem, caminhar com as letras sagradas, com a Escritura. Porque a Escritura é a única que nos pode levar a este sítio de encontrar a revelação dos mistérios de Deus. É nas Escrituras que ela está. Por isso, irmãos, nós vamos a um império. Podemos dizer que é a última parte do Antigo Testamento, é a parte mais final do Antigo Testamento. Embora nos livros, na Sagrada Escritura, não esteja por esta ordem, não está por esta ordem, está organizado de outra forma, nós vamos ao livro de Daniel e vamos a um reino muito concreto, com pessoas muito concretas. E este reino que vos vou falar agora é um reino que nós já estudamos na nossa história, porque era um reino que já se documentava as coisas, já estavam escritas. Nós estudamos os livros de história, o reino da Babilónia. Nós estudamos já. Não é aqueles reinos que eram tão antigos que nós não temos ainda informação bibliográfica. Nós temos, porque de facto já existia, já se punham estas coisas por escrito. E ao contrário dos outros reinos todos que existiam, a Babilónia tinha uma diferença entre todos os outros. Os outros reinos destruíam. A Babilónia não estava preocupada com a terra, em destruir as terras. A Babilónia estava preocupada com duas coisas. O rei Nabucodonosor estava preocupado em mostrar poder. Mostrava poder e quando ia a uma terra, ele fazia uma coisa muito simples, que era levar o melhor que lá houvesse. E quando vai à tribo do sul, quando vai a Jerusalém, ele vai lá buscar o melhor que lá tinha e traz os melhores jovens que lá tinha. E a partir daqui vou-vos ler alguns trechos pequenos e daqui vamos comentando para fazermos esta introdução ao reino, que é esta história de reino, tá bom? Então, eu vou abrir, para quem está em casa a ver, eu vou abrir o livro de Daniel, no capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilónia, Nabucodonosor, marchou contra Israel e pôs de cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim com boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os transportou à terra de Senar, depositando esses utensílios na sala do tesouro dos seus deuses. Como é interessante, nós podíamos já podíamos parar a comentar isto. Já tínhamos aqui imenso para mergulhar. Estamos a falar do último rei, dos últimos reis de Israel. Estamos a falar desse tempo. Estamos a falar do tempo em que estes reis, neste tempo concreto, Deus entrega nas mãos de Nabucodonosor. É Deus que entrega. O texto sagrado diz-nos: o Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, o rei de Judá, como boa parte dos utensílios do templo. Ou seja, quem é que entregou? 1 entregou. Foi o Senhor que entregou. Porquê? 1 entregou. Porque, 1 entregou. 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 1
que o Senhor entregou. Porque o reinado, o seu povo, a sua eleição, a menina dos seus olhos, tinha-se entregue séculos à idolatria. Entregou-lhes e foram avisados. Deus suscitou N de profetas, para lembrar a Israel: cuidado, muito cuidado. E Israel não ouviu o Senhor. Então o Senhor entregou às mãos do rei Nabucodonosor. E percebem porque é que ele leva utensílios e não destrói o templo, por exemplo? O que é que seria mais fácil? Pegar e destruir o templo. Porquê é que não destrói o templo? Porque nesta altura, neste tempo concreto, nós temos muita dificuldade em perceber a história. Era impossível algum rei, algum império, naquele tempo, ser ateu ou não ser confessional. Todos os povos tinham os seus deuses. E para mostrar a soberania, o que é que faziam? Invadia o templo do outro Deus para mostrar: olha, o meu Deus deixa-me invadir o templo do teu Deus. Ou seja, eles acreditavam e criam perfeitamente nisto, que é: neste mundo que nós lutamos com as nossas armas, os deuses lutam com as suas armas. E manifestava-se este poder quando se conquistava os templos uns dos outros. Vocês já perceberam, alguma vez pensaram porque é que o Senhor manda aquelas 10 pragas e não outras 10 pragas? As pragas foram contra os deuses do Egito. Todas as pragas foram contra os deuses do Egito. Todas. Não é ocasião, na altura da Quaresma falaremos bastante do Êxodo, e na altura da Quaresma teremos tempo para vos levar a cada uma das pragas que Deus estava, Javé, a derrotar. Então cada uma delas destruía um Deus do Egito. Isto para mostrar o quê? Exatamente o que eu vos estou a acabar de explicar. Ora, andando um bocadinho à frente, o rei então pede ao seu eunuco Afnés que escolhesse dentre os israelitas alguns moços, quer do sangue real, quer de famílias nobres, nos quais não devia de haver defeito algum, deviam ter boa aparência, ser instruídos com toda a sabedoria, conhecedores da ciência, súbeis no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem ao palácio do rei. Às Fenés lhes ensinaria a escrita e a língua dos caldeus. Outra coisa que os babilónios tinham que era única: queriam ensinar de imediato a sua escrita. Para quê? Para que se tornasse uma escrita e uma língua universal. Tanto é assim que quando o povo vem da Babilónia, posso-vos dizer que eles já não falavam a língua. Então tiveram que se reunir 70 anciãos para traduzir a Bíblia. É quando se dá a tradução para o grego, a Septuaginta. É aí que nasce a tradução do grego, porque eles já não falavam a língua, já não sabiam ler na linguagem original. Então a palavra de Deus, os rolos, não eram perceptíveis ao povo que veio da deportação. Foi por isso que eles fizeram isto. Ou seja, até a Bíblia do aramaico para o grego tem uma razão de ser, porque eles deixaram de falar a língua nativa. Porque nós às vezes falamos que pior para os judeus foi a Shoah, que é o Holocausto. Mas, meus irmãos, teremos tempo. Nada, mas rigorosamente nada, foi tão vergonhoso para os judeus como a deportação da Babilónia. Nada. Rigorosamente nada. O que eles sofreram, o que eles passaram é inesquecível. É inenarrável. Os profetas que se levantaram neste tempo, a descrição que davam do que estava a acontecer é impensável aos nossos tempos. O povo hebreu, este povo amado de Deus, o povo da aliança, esqueceu-se. E como não tem fotografias da Babilónia, do que sofreram os seus antepassados, julga que o pior que lhes aconteceu foi o Holocausto, mas não foi. Pior que o Holocausto
foi a Babilónia. Bem pior. Muito pior. Porque a Babilónia, eles perderam completamente a identidade. E nada é pior do que nós perdermos a nossa identidade. Então, este rei manda escolher, já viram, manda escolher vários, não é? Mas jovens que fossem aqui muito inteligentes. Alguns já devem conhecer a história, mas agora vou abreviar um bocadinho. No capítulo 2 do mesmo versículo, eu vou-vos dizer os nomes dos jovens que foram escolhidos. Por exemplo, entre eles encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nomes que o rei Nabucodonosor trocou. Para que nomes? A Daniel chamou Baltazar. Não sei se sabiam disto, este pormenor importante. A Daniel chamou Baltazar. A Ananias chamou Sidraque, a Misael Misaque e a Azarias Abdenago. Ou seja, isto porque eu tenho autoridade até para te trocar o nome. Ou seja, o que o rei queria fazer era só uma coisa: mostrar poder. Então mudava-lhes, arrancava-lhes a identidade. Mostrava o poder não por fora, mas por dentro. A seguir, diz que no capítulo 2 do mesmo livro, eu li-vos o capítulo 1, agora vos dou o capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor começou a ter sonhos. E teve um sonho que o deixou muito assustado. Mas mesmo muito assustado. No segundo ano do seu reinado. E a ponto que o sono o abandonou. Os sonhos que lhe perturbavam o espírito. O rei ordenou que se convocassem todos os magos, adivinhos, encantadores e os caldeus. Vocês conseguem perceber o que é magos, adivinhos, encantadores? Nós julgamos que magos, adivinhos, encantadores, quando ouvimos falar nisto, o que é que pensamos? Bruxos, feiticeiros, como aqueles do livro do Senhor dos Anéis, aquele que veste-se todo branco, ou por aí fora. Não é desse tipo de gente que nós estamos a falar. Longe disso. Não é nada disso que estamos a falar. Quando a palavra de Deus invoca o nome magos, não é isso que nós estamos a falar. Magos do mítico. Não. Estamos a falar de homens que conheciam as estrelas. Homens que tinham alguns encantamentos, que evocavam os seus deuses, que na realidade não são deuses, são demónios. Porque só há um Deus. Deixai que vos diga isto. Os católicos, nós que aqui estamos sentados, católicos, apostólicos, romanos, temos um Deus. E o nosso Deus é o mesmo Deus que os hebreus, que é o mesmo Deus que os muçulmanos, que é o mesmo Deus que todos os outros, porque não há mais nenhum Deus. O céu não é um panteão de deuses, onde há os deuses maiores e os deuses menores. Isso não existe. Só há um Deus e não há mais nenhum. E nós sabemos quem é este Deus. Porquê? Porque estudámos as estrelas? Não, porque este Deus enviou o seu Filho que se fez carne e nos revelou quem é o Pai. Então nós sabemos que o nosso Deus é, acima de tudo, um Pai. E isto muda todo o conceito de divindade que nenhuma das outras religiões tem. Só os cristãos creem num Deus que é Pai. Problema: nós dirigimos-nos a este Deus e convivemos com este Deus exatamente como todos os outros estão a conviver, como se Ele não fosse Pai, mas que fosse um Deus que anda a escolher A, B, C e D para ir para o inferno. Irmãos, no inferno já estamos todos. Cristo não veio para nos mandar para o inferno, porque condenados ao inferno, todos estávamos condenados. Todo homem que nasce está condenado por uma coisa que se chama pecado original. Já está condenado. Então para que veio Cristo? Se não veio para nos condenar, para nos salvar.
E salvar não é safar, já vamos perceber. Salvar não é o mesmo que nos safar, porque às vezes nós queremos um Deus safado, que nos anda a safar, e Deus não nos vem safar, vem nos salvar. Já lá vamos. Então o rei teve um sonho, e este rei que teve um sonho chamou todos estes magos e disse: olha, eu tive um sonho, não consigo dormir, e eu quero que vocês adivinhem qual foi o sonho, que interpreta o sonho que eu tive. Mas tem uma coisa, eu não vos vou contar o sonho. O quê? Não vou contar. Vocês vão ter que adivinhar qual foi o sonho que eu tive e interpretar o sonho. O rei queria que eles entrassem na cabeça dele, que soubessem o que é que ele sonhou e que interpretassem o que ele sonhou, ao qual eles lhe respondem da seguinte forma. E tomem atenção a esta resposta. Diz assim: queira o rei contar o sonho aos seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. E ele diz que não. Ora, os caldeus responderam ao rei: não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador, chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou um caldeu. O problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão Deus. Ele diz que era impossível alguém adivinhar o sonho a não ser Deus, porque é Deus que dá os sonhos. Ora, o rei diz: ninguém é capaz de adivinhar, então vão morrer todos. E nestes todos, quem é que estava? Daniel. Ora, Daniel então pede aos seus 3 amigos. Quem são os 3 amigos? Ananias, Azarias e Misael, que rezassem ao Senhor, que orassem ao Deus de Israel, que lhes desse auxílio para poderem dar esta resposta. Ao qual diz-nos que Daniel, estou a ler o versículo 14, Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios da Babilónia. Assim falou ele a Arioque, oficial do rei. Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão forte? Arioque explicou o caso a Daniel, o que foi logo ter com o rei para pedir um prazo, que ele mesmo daria ao rei para interpretação. Daniel voltou para a sua casa, comunicou o facto aos seus companheiros, pedindo que implorassem misericórdia a Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios da Babilónia. Sabes como foi a oração? A oração é linda. Assim rezaram a Deus. Reparem a oração. Que o nome de Deus seja bendito, de eternidade em eternidade. Pois são dele a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as estações. Quem depõe os reis e é quem entroniza os reis. É ele quem dá aos sábios a sabedoria. É ele quem dá a ciência para saber discernir. É ele que revela as profundezas dos segredos. É ele que conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, dou graças e te louvo por me teres concedido a sabedoria e a força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado. O enigma do rei nos dás a conhecer. E deu-lhe a conhecer então qual era o enigma do rei. E ele vai ter com o rei e diz: rei, já sei qual é o teu sonho. E assim diz ele ao rei. Diz ele assim: dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Baltazar: és realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que tive a interpretação? Em resposta, diante do rei, Daniel falou-lhe: o mistério que tu procuras, ó rei, desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos o podem dar a conhecer ao rei. Mas há um Deus. Ele está a dizer: há um, que não é os que tu tens. Há um Deus no céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. O teu sonho e as visões de tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. E ele começa a contar o sonho. Vocês sabem qual é o sonho que estamos a falar? O rei sonha com
uma estátua. E era uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, que tinha o tronco, era feito em prata, depois que tinha a parte da cintura, que era feita em cobre, e depois tinha os pés, que era feito de barro e ferro, misturados. E diz que o rei estava a olhar para aquilo, o sonho, e que vê uma pedra pequenina sair de um monte e que vai rolando, e conforme ela vai rolando, ela vai tornando-se maior, e esta pedra bate nos pés de barro, que eram misturados também com ferro, e parte. Ao partir os pés, parte toda a estrutura, e a estátua despedaça-se. E a descrição que ele dá da forma como ela se expressou é esta: como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. Será aparente esse reino. O facto de teres visto ferro misturado com argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um ao outro, da mesma forma que o ferro não se funde com o barro. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Um reino que jamais passará a outro povo. Ele esmagará, ele aniquilará todos os outros reinos, enquanto o dele vai subsistir para sempre. Foi o que tu pudestes ver, ó rei. E o rei ficou impressionado. Perceberam o sonho? Ele explicou-lhe: rei, olha, tu és a cabeça de ouro, és tu, sábio, forte, difícil partir o ouro, mas depois de ti vai suceder um reino mais fraco, muito mais fraco, prata. Depois virá um de bronze, por último virá um que nem é, faz-te conta, misturam-se em casamentos, arranjam casamentos. Sabem quem é perito a arranjar casamentos? Quem eram os peritos a arranjar casamentos? Romanos. É deste reino que estamos a falar. Sabem quando nasce Cristo? No tempo do Império Romano. Roma é aqui simbolizada como um império de pés de barro e ferro misturado. Tinham muita força, mas na realidade também tinham muita debilidade dentro deles, porque eram casamentos que eram arranjados. Sabes como nasceu Roma? Em conquistas de guerras. Não era de geração em geração. Roma era algo sem identidade. Por isso era barro. Quando algum de nós for sem identidade, retornará sempre àquilo que é barro. Sabes qual é o problema de retornarmos ao ser barro? Qualquer coisa nos pode partir. Qualquer um nos pode derrubar. E agora gostava convosco, feita esta introdução, irmos para Mateus capítulo 1. Capítulo 1, primeiro versículo, capítulo 1. Gostava de ler convosco o que diz o capítulo 1 de Mateus sobre o reino. Diz assim: reino. O capítulo 1 do Evangelho de Mateus diz assim, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Mateus: livro da origem de Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer Jesus Cristo? Yeshua HaMashiach, se fosse em hebraico. Yeshua HaMashiach. Isto é em hebraico. HaMashiach. HaMashiach quer dizer ungido. Mas Christos não quer só dizer ungido. Christos quer dizer, do grego para o hebraico, quer dizer o Messias. Então
Estamos a falar que Jesus é o Messias, que é o ungido. Mas quem é que era ungido? Os reis. Então estamos a falar de um Jesus que é o Messias, que é o ungido, que é o rei. Assim começa o título do Evangelho de São Mateus. Mas não nos está lá isto escrito. Está. Para quem escreveu Mateus? Para hebreus. Qualquer hebreu que lesse isto entendia exatamente o que eu vos estou a explicar. Vocês entendem? Não. Porquê que não entendemos? Primeira coisa, nós não entendemos, irmãos, porque nós temos o cérebro intoxicado de lixo. A nossa informação, nós temos mais informação numa hora, uma pessoa que só tenha a 3ª classe consegue hoje ter mais informação em 1 ou 2 horas à frente de um telejornal do que tinha um imperador durante 10 anos seguidos. E o que é que essa informação fez connosco? Rigorosamente nada. Tornou-nos familiares à informação. Sabem qual é a pior coisa que pode haver em relação a Jesus? É sermos familiares. Ou Ele ser nosso familiar. Vou-vos explicar. Alguém quer tirar fotografias com uma pessoa que seja familiar, que todos os dias está com ela. Precisa estar a tirar fotografias com essa pessoa todos os dias? Não. Mas se eu vir uma pessoa que eu gosto imenso, que não estou com ela todos os dias, o que é que eu vou querer fazer com esta pessoa? Tirar uma fotografia. Para quê? Para ficar com uma memória, com uma recordação certa. Porque esta pessoa não me é familiar. Mas se esta pessoa, a partir da manhã, começar a ser minha familiar, daqui por 2 semanas, aquela fotografia, sabes o que é que vai perder? O peso. Porque torna-se familiar. Vocês sabem o que aconteceu com a palavra de Deus connosco? Tornou-se familiar. Então, de tal ponto que hoje o Padre vai prega-nos o Evangelho na Eucaristia, é proclamado o Evangelho, e nós assim ouvimos: um pai tinha 2 filhos, já sei, é a história do filho pródigo, já não ouvimos mais nada. Então, os detalhes da história passam, e o que é que acontece? Deus já não nos diz nada. Isto é o nosso problema que está a acontecer. A leitura eu conheço. Ele era de condição divina e fez-se homem, blá, 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 blá. É o inaquenose, já não preciso ouvir, que já conheço a leitura. Já não ouvimos nada. A criação, no princípio Deus fez, já conheço a leitura, já sou familiar. E deixámos de ouvir. Nós deixámos de ouvir. Isto é muito grave. Nós deixámos de escutar a palavra. Porque tornou-se familiar a nossa vida. Mas não se tornou íntima da nossa vida. Sabem o que é um íntimo? Vou-vos explicar. Nos nossos círculos familiares tem os patetas e tem os íntimos. Sabes quem é o íntimo? O íntimo é o que partilha a mesa. Que ainda que seja de familiar, ele é sempre íntimo. As fotografias que mais gosto de ver e que tenho em maior número são as dos meus filhos e da minha mulher. Sendo-me familiar, mas porque é íntima, aquela fotografia traz-me sempre a recordação de algo muito bom. Ainda que eu esteja a vê-la ao meu lado. Tu lembras-te quando a gente esteve aqui? Lembras-te que a gente comeu aqui? Lembras-te quando passámos depois ali naquele sítio e vimos ali aquilo? Então, aquela intimidade faz presente. E diz-nos algo que até já me tinha esquecido. E volta-me a dizer. Então, das coisas velhas, tira-se coisas novas. Isso é quando a palavra para de ser familiar e começa a ser íntima. A seguir, deste versículo que vos acabei agora de ler, vou-vos passar para o capítulo 2. É só passar para o capítulo 2.
No capítulo 2 diz assim. Capítulo 2 não, perdoem-me, desculpem. Sim, capítulo 2 diz assim. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente. Nós estamos a falar num tempo concreto, com um rei concreto. Qual rei? Herodes. Herodes era o pior rei que existia à face da terra. Era mau. Ele era mesmo um sanguinário. Ele mandou matar a própria mãe. Filhos. Ele foi tão mau que teve que ser chamado a Roma para ser chamado a atenção. E quando ele foi chamado a Roma, sabes o que é que ele pediu à sua mulher? Olha, se eu morrer, faz-me uma coisa. No dia do meu enterro, faz-me um favor. Manda matar um de cada família dos nobres, para que pranteiem no dia da minha morte. Não iam chorar por ele, iam chorar pelos familiares mortos, mas choravam, pelo menos choravam naquele dia. Vejam o tipo de tirano que nós estamos a falar. Era um tirano. E se há coisa que ele gostava, era de ser rei. E num dia, de repente, lá vêm uns malucos do Oriente, montados em camelos, uns magos, que também não eram feiticeiros. Eram homens que estudavam os astros e os tempos, e que estavam atentos, conheciam as profecias, conheciam algo, estavam atentos, e aparecem naquele sítio, naquela terra, e pedem uma reunião com o rei, para lhe perguntar sobre o quê? Vamos escutar o que eles vão perguntar. Tomem atenção a este caminho que estou a fazer convosco, porque ele é muito importante para chegarmos a um sítio. Diz assim: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Mas eles estão a perguntar isto a quem? Ao rei. Eles estão a perguntar ao rei dos judeus: onde está o rei dos judeus? Desculpa, os magos são, estes magos, diríamos hoje, na nossa linguagem, um nonsense. Vamos perguntar, a outras pessoas, menos ao rei. Porque este rei tinha fama. Toda a gente conhecia este rei. Ele tem fama de ser mau. Então vamos perguntar a outra pessoa, não? Porque é que vamos ao palácio do rei perguntar onde é que está o rei? E sabem qual é o problema do rei Herodes? É que o rei Herodes não era judeu, mas era o rei dos judeus. Então eles estão a dizer ao rei Herodes o seguinte: olha, agora nasceu um rei dos judeus que é mesmo judeu. E Herodes reage da seguinte forma: com efeito vimos a estrela nos surgir e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. O rei ficou perturbado e toda a Jerusalém. Sabem porque é que ele ficou perturbado? E toda a cidade ficou perturbada. Porque, não. Se há uma coisa que os judeus esperavam, era um Messias. E o que é que o Messias ia lhes fazer, irmãos? Libertá-los do opróbrio de quem? Dos romanos. É que se os libertasse do opróbrio dos romanos, sabem quem ia perder o lugar? Herodes. Porque Herodes foi lá posto pelo César. Então nós temos aqui dois problemas, para o rei e para o imperador. Mas toda a cidade ficou em alvoroço, porque vai-nos nascer o Messias. Agora é que vamos ser libertos. Então esperavam que ia nascer um libertador. Se vocês pegarem a palavra de Deus e passarem para o capítulo 3, versículo 1, o mesmo livro, é só virar uma página, versículo 1. Eu estou sempre a ir ao primeiro versículo, por isso é fácil de encontrar em casa. E diz assim: naqueles dias apareceu João Batista
pregando no deserto da Judeia, e dizia, reparem na beleza disto, não é? Herodes, capítulo 2, no capítulo 3 aparece outra figura, um homem, João Batista, que pregava no deserto e dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista fala de algo que era tão impactante que todos o tratavam com dignidade. Está a falar do reino. Mas eles viviam num reino. Então, se nós vivemos num reino, como é que tu nos estás a falar de outro reino? Lembrai-vos quando é que aparecia outro reino em Jerusalém. Outro reino, sempre que aparecia em Jerusalém, era da seguinte forma: vinha um e conquistava o outro. Nós estamos a falar que há um reino que está em Jerusalém, está próximo, mas não é um reino qualquer. Ele fala do reino dos céus. Se formos ler São Lucas, já nos vai escrever o reino de Deus. Se formos ler São Mateus, vai nos escrever o reino dos céus. Estamos a falar exatamente da mesma coisa. Ok? Só que como este está a escrever para judeus, os judeus não invocam o nome de Deus. Então, em vez de chamar o reino de Deus, estamos a chamar o reino dos céus. Mas é, irmãos, a mesmíssima coisa, está bem? Não nos vamos a ter aqui as ordens de língua. Muito bem. Logo a seguir, no capítulo 4, versículo 1, estamos a ir sempre ao primeiro versículo. Só vos estou a ler um versículo de cada capítulo. Vocês podem ler-nos muitos capítulos, mas só li um versículo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito. Para onde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Irmãos, por favor, deixem Deus ministrar os vossos corações. Vocês estão a morrer de sono. Nem que coçem os pés, tirem os sapatos, vocês façam o que quiserem, mas acordem para ouvir o que eu vos vou dizer. Não deixem que venha o diabo e roube a semente. Acordem. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Capítulo 4, versículo 1. Mas se passarem para o versículo 8 do mesmo capítulo, estamos a falar no mesmo capítulo. Está a haver uma conversa entre quem? Entre Jesus e quem? O demónio. Este Jesus foi levado por quem lá? Pelo Espírito Santo. Para ter uma conversa com quem? Um confronto com o demónio. E o que lhe diz agora o demónio? Tomem atenção. Tomou o diabo a levá-lo para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos, reparem, todos os reinos do mundo. O demónio leva Jesus a um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo. Tudo o que havia para mostrar. Ele mostrou-lhe tudo. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e a Ele só lhe prestarás culto.
Irmãos, vocês ouviram Jesus a dizer ao demónio: os reinos não são teus? Vocês ouviram isso? Então os reinos são de quem? Do príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? O demónio. E o demónio propõe metade a Jesus. Faremos um pacto, um casamento. Tu e eu reinaremos os dois, desde que tu me adores a mim. E eu dou-te metade dos reinos. És tão rei como eu. Ficamos os dois. E ele diz-me: vai-te, Satanás, porque está escrito: apenas ao Senhor teu Deus prestarás culto, adorarás. E o que é que acontece? Ele vai até certo momento. Vocês perceberam o que acabou de acontecer aqui? Um confronto. Foi um confronto. Eu vou partir e vou voltar